Boa tarde a todos. Mais uma sexta-feira que nós iniciamos o estudo do Evangelho da tarde de hoje. Então vamos iniciar com a nossa prece, pedindo a Deus e a Jesus para iluminar a nossa tarde, o nosso estudo, para que Ele possa conduzir sim as nossas palavras, para que elas sejam direcionadas para os nossos corações, para os nossos sentimentos, para aquilo que a gente precisa ouvir, para aquilo que a gente precisa ser consolado, direcionado, orientado. Então vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui nesse planeta, que é a nossa melhor escola, o nosso melhor local de aprendizado. E que seja, pois, em nome de Jesus, em nome de Maria, em nome de Dr. Herman, mas acima de tudo e sempre em nome de Deus Pai, que te pedimos, ao encerrar a prece, iniciarmos o estudo do Evangelho da tarde desta sexta-feira. Que assim possa ser, graças a Deus. E hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. Na semana passada nós falamos sobre o dever. E hoje nós vamos falar sobre a virtude. E a gente não pode falar sobre a virtude se a gente não tiver estudado antes o dever. Por quê? Porque para a gente desenvolver a virtude, nós precisamos, através do dever contínuo, né? É que a gente vai conquistar a virtude. Então, esse estudo anterior ele foi importantíssimo para a gente entender que é através do dever que nós vamos conquistar essas virtudes, né, lá na frente. Então, todo dia, a gente fazendo pequenos atos, quando a gente vê, essas virtudes vão saindo naturalmente da gente. Então, só para... Eu quis fazer só essa abertura para a gente entender o quanto é importante, né, esse hábito, né, a gente se habituar a cumprir com os nossos deveres, porque são através do cumprimento dos nossos deveres que nós vamos angariando as virtudes que ainda não saem de nós, né? Não saem de nós naturalmente, como a gente vai ver aqui na lição do nosso Evangelho. Então vamos começar com a leitura e eu vou parando, fazendo os comentários ao longo do estudo. Então ele vem dizendo assim para a gente. É uma lição de François Nicolas Madeleine, o cardeal Morlot, de Paris, de 1863, essa mensagem. A virtude, no seu mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constitui o homem de bem. Então já é uma verdade que nós já sabemos que nós ainda não somos o homem de bem. Então o homem de bem, ele já tem as virtudes como suas qualidades. E nós ainda, como não somos ainda homens de bem, nós ainda não as possuímos na sua totalidade, né? Nós estamos aqui na construção, no germen dessas virtudes. Tem dia que a gente consegue ser amoroso, tem dia que a gente não é. Tem dia que nós conseguimos fazer um bom ato, tem dia que a gente não consegue. Então, o homem de bem, ele já faz isso naturalmente, já é uma conquista do espírito dele. Então, vamos ver quais seriam algumas virtudes desse homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Então, não significa, né, como aquilo que eu falei. Tem dia que eu consigo até ser bom, mas eu não sou bom 24 horas. Eu não sou bom uma vida inteira. O homem de bem, ele é bom a vida inteira. Bom 24 horas. Eu tenho faíscas, segundos, instantes de bondade. Ele é caridoso o tempo todo. Ele é trabalhador o tempo inteiro. Né? Nós ainda temos preguicinha. Nós ainda somos falso modestos, né? A gente pensa que é modesto. Às vezes nós somos verdadeiramente modestos, mas não somos modestos o tempo inteiro.
Então, nós estamos nesse processo de construção. O homem de bem, não. O homem de bem, essa virtude já brota dele, sem ele precisar fazer esforço nenhum para isso. Infelizmente, muitas vezes elas são acompanhadas de pequenas falhas morais que as desmerecem e as enfraquecem. Isso naquele homem, como nós, ainda imperfeitos. Aquele que faz alarde da sua virtude não é virtuoso. É o que eu estou trazendo esse tempo todo. Então, nós que ainda somos imperfeitos, que ainda não temos as virtudes, que ainda estamos em construção, a gente fica, fazendo muito alarde que somos bons, que somos trabalhadores, que somos caridosos. Olha como eu sou bom, olha como eu sou maravilhoso. Justamente para valorizar aquilo como sendo uma qualidade nossa. A gente, como a gente diz, a gente capricha muito, a gente enfeita muito o pavão, mas ainda não é aquilo real. Então, a modéstia... deixa eu voltar, senão eu vou me perder. Aquele que faz alarde da sua virtude não é virtuoso, visto que lhe falta a qualidade principal. Qual é a qualidade principal? A modéstia. O homem de bem, ele não sai falando, olha só, eu sou bonzinho, olha só, olha o que eu estou fazendo. Ele não fica alardeando, ele não fica anunciando, ele não faz propaganda da bondade dele. Já o que não é, ele é aquele falsa modéstia. E que possui o vício mais contrário. O imperfeito, ele é o orgulhoso, Ele tem o orgulho ainda ali em germe, latente, Então, continuando. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de se exibir. Temos de descobri-la. Ela, porém, oculta-se na sombra e foge da admiração das multidões. E é verdade, A gente percebe, é claro que eu vou pegar agora o exemplo master, Que Jesus, quando esteve aqui encarnado, ele sempre que fazia uma cura, ele sempre que fazia uma boa ação, o que ele falava? Vai, não peques mais. Mas ele não falava assim, olha, vai, fala lá o meu feito e anuncia para todo mundo que eu saí curando todo mundo. É claro que naturalmente as pessoas anunciavam, ou as pessoas apareciam curadas e aquilo acabava fazendo propaganda dele, mas ele não saía anunciando, olha, vai lá e fala para todo mundo que eu te curei. Tem uma passagem dos leprosos, que a Dirce vai trazer até no estudo de sábado, que Jesus diz lá para ele ir para a sociedade, voltar para o convívio da sociedade para dizer para aquelas pessoas que ele estava curado. Mas ali tem uma razão. Porque o leproso, ele era o quê? Ele era colocado à parte da sociedade. Ele não podia viver em sociedade, Ele vivia à margem dela. Então, aquilo tinha um significado dele anunciar a cura dele e dele voltar à vida social. Mas não para ele se autopromover. É diferente, vocês entendem? A autopromoção é que o homem virtuoso não faz. Ali não era uma autopromoção de Jesus para dizer, olha como eu sou bom, eu estou curando todo mundo. Ali era para certificar as pessoas que aquele homem poderia voltar a viver em sociedade. São Vicente de Paulo era virtuoso. O digno cura de Ars era virtuoso. E muitos outros pouco conhecidos do mundo, mais conhecidos de Deus. Então, assim, nós temos muitas pessoas, algumas aqui são trazidas para a gente, mas quantas pessoas na vida são desconhecidas e que são virtuosas, Às vezes a gente via reportagens na televisão e a gente vai conhecer aquelas pessoas que estão aí nos mundões da vida, fazendo ações no bem, que são os Antônios, as Marias, que ninguém conhece e que são extremamente virtuosos, que vêm nas suas comunidades as necessidades e trabalham em prol dos seus irmãos
sem querer nenhum reconhecimento. Fazem pela simples necessidade de saber que já passaram por aquela situação e querem melhorar aquela realidade em que vivem. E não ficam aí se anunciando, pensando em cargo político, em ter nome, em palanque, nem nada disso. Fazem aquilo simplesmente porque gostam de ajudar, gostam gostam de fazer o bem pelo bem, né? E aí, às vezes, em função daquela comunidade ser grata àquela pessoa, às vezes a gente vem a saber a história, né? Porque aí divulgam na mídia, alguma coisa assim. Mas quantas histórias não vêm nem a ser publicadas pra gente? Mas é o que ele fala aqui. Estão lá, publicadas no livro de Deus, porque são conhecidas por Deus, que é o mais importante, né? A gente não precisa do reconhecimento do outro homem. A gente precisa saber que a gente está fazendo a nossa parte na obra da criação, que é o quê? Que é justamente o cumprimento com a lei de sociedade, o cumprimento de sermos irmãos fraternos e através das nossas qualidades, dos nossos aprendizados, a gente também poder participar, né, da obra da criação de Deus. Então, por exemplo, sou um dentista, conheço lá uma comunidade em que as crianças têm muita cárie. Eu não preciso esperar que o governo vá cuidar da situação dentária daquela criança. Eu posso, de alguma forma, me unir a um grupo de amigos e a gente lá, de tempo em tempo, fazer uma ação dentro daquela comunidade. Então, eu, através da minha condição, né, profissional, do meu instrumento de inteligência, em que eu pude estudar, em que os meus pais puderam pagar o meu estudo, em que eu pude desenvolver a inteligência que Deus me deu, eu retorno para a sociedade, eu retorno para aquele ambiente, né, para aquela sociedade, a possibilidade daquelas crianças cuidarem dos seus dentes. E eu estou ali exercendo o meu papel na lei de Deus. Como cidadã, mas como cidadã também do universo. Isso eu não preciso fazer só na casa espírita. Claro que na casa espírita eu também estou exercendo um papel que é fundamental, que é o meu papel moral. Mas eu posso também fazer como uma cidadã, né? O meu papel aí dentro da sociedade, sem ficar só esperando que os governos exerçam esse papel. E eu estarei cumprindo aí o que Deus espera de nós, a parte que nos cabe na obra da criação. E vou estar aqui cumprindo, esse papel virtuoso, desconhecido no livro de Deus. Eu vou estar fazendo, através dos instrumentos que Deus me deu, uma boa ação. Aí, eu vou estar exercendo através do dever, né? Porque ainda não é uma conquista minha, né? Já que eu ainda não tenho, eu não sou uma pessoa que tenho todas as virtudes conquistadas, mas através do dever, de eu saber que eu tenho um compromisso, seja com a minha profissão, seja com a minha religião, né? Seja com a sociedade, através desse dever eu estou conquistando a virtude de fazer o bem para aquela comunidade, para aqueles irmãos em Deus. E é assim que a gente vai desenvolvendo as virtudes na vida. E quando a gente for ver lá na frente, aquilo já vai sair de nós, né? A ponto da gente não ver mais a necessidade de só alimentar as questões materiais na vida da gente. Da gente já sentir necessidade de fazer o bem pelo bem, né? E não só barganhar, não, eu vou fazer isso aqui para ter um desencarne melhor. Eu vou fazer isso aqui porque Deus vai ficar feliz comigo. Eu vou fazer isso aqui que é para não adoecer.
né? Porque muitas vezes a gente ainda barganha com Deus essas coisas. Então vamos lá continuar. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Eles se deixavam levar pela corrente das suas santas inspirações e praticavam o bem com um completo desinteresse e um inteiro esquecimento de si mesmos. Compreendem? É aquilo que eu estava falando agora. A gente ainda, mesmo não percebendo, ainda tem um interesse escuso por trás disso. E não há mal nenhum ainda, não há mal nenhum. A gente vai, através do interesse, conquistando essas qualidades, até que a gente atinja a condição de um homem de bem. E aí, quando a gente atingir essa condição de homem de bem, essas virtudes, essas qualidades vão sair de nós naturalmente, sem a gente perceber. A gente já não vai nem mais brigar para fazer o bem, né? Porque Altivo dizia, a gente briga até para fazer o bem. Ele contava um episódio até na distribuição lá de alimento, que às vezes as pessoas brigavam para distribuir uma coisa que nem era delas, que era doado por alguém para a comunidade, e as pessoas brigavam entre si. Então, olha que interessante, né? Olha que interessante. Vamos continuar aqui. É para a virtude, assim compreendida e praticada, que eu vos convido, meus irmãos. É para essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que vos convido a consagrar-vos. Mas afastai-vos de vossos corações todo orgulho, vaidade e amor próprio, que desvalorizam sempre as mais belas qualidades. Não tenhamos esse desespero todo. Nós estamos nesse processo de conquistar essas qualidades. Então, vamos fazer o nosso dever diário, né? Vamos fazer as nossas reflexões e fazer esse dever diário, esse movimento diário. Porque como ainda não é um hábito, ele tem que ser um dever contínuo. Né? E para a gente conquistar um hábito, a gente deve fazer isso repetitivamente, para que ele vire exatamente um hábito e ele poder sair depois naturalmente. Quando vira um hábito, ele sai naturalmente. E aí, quando ele sai naturalmente do nosso coração, a gente conseguir fazer isso sem o orgulho, sem a vaidade, né? Sem o amor próprio envolvido, né? Sem humilhar o outro, porque às vezes a gente esquece, e até numa boa ação que a gente tem a intenção de fazer, a gente não percebe e às vezes humilha o irmão naquele momento. Não imiteis esses homens que se apresentam como modelo e gaba as suas próprias qualidades para todos os ouvidos complacentes. É o que ele falou, quem tem a qualidade não fica se gabando. Então, que a gente não faça isso. Que a gente não fique falando para todo mundo, ai, porque eu faço isso, olha como eu sou boa. Todo sábado eu vou lá na evangelização e eu dou aula disso, eu dou aula daquilo. Depois eu vou lá para a sala de passe, eu faço isso, eu faço aquilo. Isso não é mérito de ninguém. Como os espíritos falam para a gente está só ali aprendendo a trabalhar no bem ainda. A gente está ali nem fazendo caridade ainda. Porque mesmo dentro do trabalho no bem, a gente ainda dá trabalho para a espiritualidade. A gente ainda consegue arrumar confusão, né? A gente ainda consegue se aborrecer, a gente ainda consegue dar trabalho para os espíritos. Então, que a gente tenha, assim, um olhar mais complacente para com o outro. Essa virtude que assim se ostenta, muitas vezes, esconde uma infinidade de pequenas torpezas e odiosas fraquezas, que são essas fraquezas que a gente ainda carrega, essas fraquezas que a gente ainda não enxerga que temos.
essas falsas verdades que a gente ainda acha e acredita não possuí-las mais. Por isso, tão importante a gente estar sempre estudando, a gente estar sempre se analisando, a gente estar sempre se observando e sempre vivendo em sociedade. Evitando se melindrar, porque o outro, ele vai ser sempre o farol para a gente. O outro é aquele que vai poder observar e, às vezes, dar aquele toque amigo. Olha, eu acho que você precisa repensar aqui. Porque, às vezes, a gente ainda tem dificuldade desse olhar para conosco. A gente ainda não consegue se enxergar como um todo. E o estudo, ele é um farol, porque o estudo, a partir do momento que eu leio e eu reflito, os amigos espirituais conseguem agir sobre o nosso pensamento e no momento certo as intuições vêm e a gente reconhece que ainda precisa melhorar aqui e ali. Eles conseguem nos ajudar e as lições muitas vezes caem, aquelas lições que a gente precisa ouvir ainda. As mensagens espirituais dos mentores espirituais vêm para nos auxiliar. Os próprios companheiros de casa espírita às vezes vêm com os conselhos certos que a gente precisa naquele momento. Então é sempre importante esse contato com o estudo para que a gente consiga tirar um pouco dessa falsa impressão que a gente tem de nós mesmos. E a gente tira essa camuflagem que a gente tem ainda dessas ilusões da matéria que nós temos em relação às nossas qualidades, às nossas virtudes, não é mesmo? Então vamos continuar aqui. Em princípio, o homem que elogia a si mesmo, que ergue uma estátua à sua própria virtude, aniquila assim, procedendo todo o mérito efetivo que possa ter. Então, à medida que eu vou me elogiando, que eu vou me autoelogiando, eu estou aniquilando qualquer coisa positiva que eu venha a fazer. Então, evitemos se autoelogiar, evitemos ficar nos vangloriando. Vamos fazer as coisas, vamos fazendo. Não vamos nos enaltecendo. Vamos só fazendo. Vamos cumprindo só com o nosso dever. Com o nosso dever diário de sermos cada vez melhores. O que direi, porém, daquele cujo único valor é o de parecer o que realmente não é? Devo admitir que o homem que faz o bem sinta no fundo do seu coração uma satisfação íntima, mas desde que essa satisfação se exteriorize para receber elogios, ele degenera em amor próprio. Vós todos, a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quanto o homem está longe da perfeição, não vos entregueis jamais a semelhante tolice. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros, mas eu lhes direi, mais vale menos virtude com modéstia do que muita com orgulho. Então é melhor a gente fazer uma ação e não se elogiar e não ficar contando para meio mundo do que fazer um monte de virtude e ficar se elogiando. É exatamente isso que ele está falando aqui. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros, mas eu lhes direis, vou repetir, mais vale menos virtude com modéstia do que muita com orgulho. É pelo orgulho que as humanidades sucessivas têm se perdido, que é o grande mal ainda de nós habitantes do planeta Terra. O orgulho, o grande filho do egoísmo, É pela humildade que um dia elas deverão se redimir. Então, essa é a mensagem que o nosso François traz para a gente. Então, que a gente possa, na tarde de hoje,
lembrar desses grandes espíritos, né, que estiveram entre nós, Bezerra, Eurípides, Chico, né, que deram assim lições valorosas para gente de como fazer o bem sem ostentação, sem ficar aí se vangloriando daquilo que faziam, de como viver de forma simples, em prol do irmão. Né? Eu tenho uma passagem que eu acho muito interessante, porque foi uma companheira que passou um tempo com a gente na casa. Ela não se dizia espírita, mas ela vivia lá fazendo trabalho com a gente. E ela dizia que o maior arrependimento na vida dela, porque ela tinha conhecido o Chico, e Chico uma vez fez um atendimento com ela, e ela ficou muito aborrecida com as coisas que Chico disse para ela. E ela, no alto do seu orgulho ferido, virou para Chico e falou assim: eu quero ver se o senhor vai morrer do jeito que o senhor está aqui, nessa caminha, nesse quartinho, se o senhor vai permanecer assim. E saiu de lá muito chateada. E aí, anos depois, ela veio se tornar espírita e num estudo lá na casa, ela virou pra gente e falou assim: pois é, e não é que ele morreu exatamente daquele jeito? Naquele mesmo quartinho, sem um tostão, tudo que ele ganhou foi para caridade, foi para as obras de caridade dele, para os pobres, e ele morreu exatamente do jeito que eu disse que ele não morreria. Quer dizer, dando uma bela lição para ela. Óbvio que ele não respondeu absolutamente nada para ela, falou para ela ir com Deus, em paz. E é interessante, né? Porque assim, eu fico imaginando se ele falasse isso para mim, eu ia ficar muito nervosa não, né? Eu ia ficar com meu orgulho muito ferido, ia mandar a pessoa catar coquinho, né? Mas Chico sabia naquele momento que aquilo que ele estava falando para ela não a agradava, mas ele em momento nenhum se sentiu ferido no seu orgulho. Ele em momento nenhum sentiu que aquilo o estava afetando. Ele estava fazendo a parte dele, trazendo o que os espíritos estavam orientando ele para trazer, e sabendo sim que ela naquele momento só não estava aceitando, né? O grau de cada um, o momento de cada um. Ele entendeu o momento dela. E ela, anos depois, entendeu também aquilo. E ele morreu exatamente do jeito que ele viveu a vida inteira, mostrando pra gente que a vida dele inteira, a mediunidade dele, foi para trazer os livros, trazer a doutrina, trazer a consolação para as mães que perdiam seus filhos, trazer a sua mediunidade para os pobres, né, para os sofridos. Toda a obra dele foi revertida para a caridade. A gente vê que nada, a imagem dele nunca ficou manchada. A doutrina espírita ganhou outra proporção com Chico com a vinda de Chico para o mundo, né? Hoje a gente vê a grandiosidade da doutrina espírita no Brasil. Claro que a gente não pode só dizer em função do Chico, mas a gente sabe da importância de Chico Xavier para a doutrina espírita. Mas a mesma coisa com Bezerra de Menezes, que deu tantas lições para a gente de caridade, de virtuosidade, né? E que fica aí pra gente todas essas lições. O próprio Eurípides, todos os anos que a gente faz encontro de Eurípides, quantos exemplos que são trazidos de Eurípides pra gente, que mal dormia porque passava a vida inteira servindo o próximo. E aquilo saía naturalmente dele. As palavras de amor, de carinho, de consolo saíam naturalmente dele. Ele não se ofendia quando estava sendo agredido, porque ele não achava que era pessoal a ele. Então, que a gente pense sobre tudo isso, né? Que a gente ainda está na conquista. Então, que a gente também lembre, como eu falei anteriormente, da lição da semana passada. Que se nós queremos conquistar as virtudes, primeiro nós temos que começar com o dever. O dever diário de fazermos o nosso melhor.
o dever diário de cumprirmos com as nossas obrigações, para conquistarmos a cada dia as nossas virtudes. E encerramos então nesse momento. Gostaria de lembrar que desde a semana passada a casa está fazendo a campanha do nosso Natal. Então, todos aqueles que tiverem o interesse de ajudar, nós estamos fazendo uma campanha da gente adotar uma criança ou um adolescente ou um idoso. Cada adoção dessa é no valor de R$200, tá? Vocês podem procurar eu, a Ana Paula, acho que o Guilherme, Fátima ou Dirce. Então, assim, para todos vocês que frequentam a casa, vocês podem oferecer também para amigos. É o nosso Natal. A gente está num ano de pandemia, mas a gente quer alegrar o Natal dessas pessoas que são assistidas na nossa casa. Quem puder ajudar, auxiliar, nós seremos muito gratos por todas as mãos amigas que chegarem nesse momento, tá bom? Então, finalizando agora a nossa palestra, eu gostaria de finalizar também fazendo a nossa prece, agradecendo sempre a ajuda de todos vocês, a todos os nossos apelos, a todas as nossas solicitações, mas fica aqui de coração o apelo que a gente faz aí para que o nosso Natal esse ano também possa ser realizado e essas famílias todas possam ser atendidas. Então vamos fechar os nossos olhos, pedindo a Deus, a Jesus, todas as bênçãos, todo o amparo, que o Senhor possa assim auxiliar todas as famílias assistidas da casa, material e moralmente, que elas possam ter um refrigério, que elas possam sentir o alívio da tua doutrina sendo trazida, das tuas palavras de consolo, para que a gente possa ter, sim, um final de semana e um início de semana debaixo de todo amparo e de todo suporte. Que seja, pois, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome de Dr. Herman, que é o nosso patrono, mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus Pai. Que assim possa ser, graças a Deus.